Hoje, vamos conhecer a história de uma casa onde fenômenos inexplicáveis e assustadores se tornaram parte da rotina de uma família. Será que maldições existem? E uma casa e seu entorno podem estar amaldiçoados? Nesse relato, veremos que talvez essas coisas não estejam somente nos livros e filmes que consumimos. Sejam bem-vindos ao canal Setland. Deixe o like e se inscreva no canal para receber mais relatos como este. Dito isso, vamos começar. Este é um relato que um inscrito anônimo resolveu enviar para nosso canal. O relato começa assim. Este é um relato que aconteceu com a minha avó quando ela era uma criança na década de 60. Ela sempre morou em cidades do interior, mas quando o pai dela conseguiu um emprego de caseiro, tiveram que se mudar para uma fazenda no interior de Tocantins. Quando a minha avó e sua família se mudaram para a nova casa, no início tudo parecia normal, exceto, claro, pela cara de abandono que aquela casa e terreno tinham. Algo estranho, mas o pai da minha avó, logo quando chegou, começou a arrumar a casa, o terreiro e tudo mais. Todos os familiares limpavam algo para deixar o ambiente minimamente agradável. As coisas estranhas começaram a acontecer no terceiro dia, quando a minha avó disse que algo com pequenas luzes saíam do meio do mato e voltavam para dentro das árvores, o que chamou a atenção da minha avó. Ela via luzes flutuantes, de diferentes cores e tamanhos, um fenômeno que também foi testemunhado pela mãe da minha avó. As luzes apareciam do nada, como se tivessem vida própria, e assim que a mãe da minha avó viu que ela estava chegando perto das luzes, logo agarrou e a colocou para dentro de casa, dando uma bronca como nunca antes, dizendo que se ela chegasse perto das luzes de novo, iria apanhar de cinta. Mas as luzes, elas continuaram a aparecer, mas dessa vez somente à noite. E a cada noite as luzes mudavam de cor e forma, causando uma mistura de fascínio e medo, como se chamasse a minha avó para fora. A mãe da minha avó, assustada, não sabia o que fazer para compreender o que estava acontecendo. E o mais intrigante é que essas luzes pareciam ser percebidas por apenas alguns membros da família, enquanto a mãe da minha avó e a minha avó os viam, enquanto o pai dela, que era cético, nunca chegou a ver essas tais luzes, e se irritava toda vez que o assunto era mencionado. Além das luzes, um curioso fenômeno também começou a se manifestar no quintal, e eles foram os redemoinhos de areia. Eles surgiam de maneira frequente e inesperada, muitas vezes mais de uma vez por dia, e muitas vezes mais de um por vez. Não era nada normal ver tantos redemoinhos em um lugar só. Isso começou a preocupar a família. Os animais pareciam sentir algo que os humanos não podiam ver. Os cachorros latiam incessantemente e as galinhas ficavam perturbadas durante toda a noite. Até mesmo os gatos, que antes eram bem tranquilos, passaram a ter comportamento arisco, passaram a ficar também olhando fixamente para os cantos das paredes, como se vissem algo invisível. Era como se a casa estivesse tomada por uma presença invisível e não muito amigável. Certa noite, minha avó decidiu ficar em casa sozinha enquanto o resto da família ia para um culto religioso. Ela mentiu, inventando uma desculpa para não ir, dizendo que estava com dor de barriga e que não seria bom andar toda aquela distância. E enquanto brincava de boneca dentro da casa, sentiu uma sensação estranha de estar sendo observada. Era uma sensação ruim, um frio na espinha que não podia ser ignorado. Foi então que ela viu um senhor, vestido de paletó, saindo do quarto da mãe dela. Assustada, minha avó saiu pela porta correndo, ficou lá fora por horas, com medo de voltar. Ela até deixou os cachorros entrarem primeiro para conferir se estava tudo bem. Quando seus pais chegaram, ela contou o que aconteceu. E embora seu pai tenha brigado com ela, no fundo, parecia que ele tinha acreditado no que ela disse. Sua mãe, por outro lado, acreditou plenamente e discutiu com o marido dizendo que era melhor eles saírem daquele lugar. Os eventos sobrenaturais continuaram a aparecer. Objetos se moviam sozinhos, barulhos estranhos vinham da cozinha e de outros cômodos. Em alguns casos, animais da casa desapareciam misteriosamente ou adoeciam de repente. Até mesmo as plantas, que antes eram saudáveis, começaram a morrer sem explicação. Era como se uma má sorte pairasse sobre a casa. Curiosa sobre o passado da casa, minha avó insistiu para que sua mãe lhe contasse quem eram os antigos moradores.
Ela, relutante, revelou que o pai da minha avó disse que o último morador era um homem ranzinza, não era flor que se cheire, ou uma pessoa que maltratava qualquer animal que entrasse em suas terras, mesmo que elas não fossem dele. Ele era conhecido por se envolver em brigas e conflitos. Minha avó também ouviu das conversas dos adultos que havia também uma triste história de uma menina que morreu tragicamente em um açude próximo. Ela saiu em um dia à noite de casa, sem explicação, e foi para o açude onde a tragédia aconteceu. Essas tragédias e a personalidade do antigo morador deixavam minha avó ainda com mais medo da casa. Desesperada por uma solução, a família da minha avó organizou uma campanha de oração em casa. Eles acreditavam que somente a fé poderia livrar eles dos acontecimentos sobrenaturais. E, surpreendentemente, após a campanha, os eventos inexplicáveis cessaram por alguns meses. Mas logo depois, as coisas voltaram a acontecer na casa, e dessa vez, muito mais forte do que antes. Minha avó e sua família ficaram nessa casa ainda por uns bons meses. Mas do nada, num dia logo cedo de manhã, o pai da minha avó acordou, com uma cara muito assustada de medo. Pegou ela e a mãe da minha avó, subiram num carro que estava esperando e nunca mais voltaram àquela casa. Muito tempo se passou até que a minha avó conseguiu que a mãe dela explicasse o que aconteceu naquele dia. A mãe da minha avó disse que eles saíram naquele dia porque o pai dela tinha visto um ser rondando pela casa. Ela nunca disse exatamente o que era, somente que aquilo assustou tanto seu pai que ele ficou assustado assim por meses, se recusando a trabalhar no campo. Até começou a trabalhar na cidade como um padeiro em uma lojinha. Esse foi o relato que esse inscrito enviou. O que será que tinha nessa casa? As luzes, os espíritos, aquela coisa que apareceu por pai da avó. Algumas casas têm coisas ruins que pairam por elas, causando medo e sofrimento. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal. Se quiser ter um de seus relatos narrado no canal, envie para o e-mail na descrição do vídeo. Até logo, viajantes.